Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos nestes minutinhos que nos reunimos aqui para juntos acolher um ensino do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus se faça presente aqui entre nós, que Jesus se faça presente dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, nos guiando nos dias de hoje, nos amparando e nos intuindo. Bom, queridos amigos e amigas, hoje eu vou convidar a todos para irmos lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 3 da passagem, o poder da fé. Queridos amigos e amigas, essa passagem, o poder da fé, ela é uma passagem que ela se inicia no item 1 e ela vai até o item 5. Então nós fizemos a seguinte divisão. Ontem nós refletimos o item 1 e o item 2 dela. Hoje nós estamos aqui, vamos refletir o item 3 e amanhã e nos dias seguintes nós iremos refletir o item 4 e vamos finalizar com o item 5. Então durante esses dias nós iremos passar por esta passagem, o poder da fé, meditando um pouquinho sobre cada item que constitui ela. E ela é uma passagem tão bonita, é uma passagem tão rica de ensinamento que nós achamos assim que é um momento propício para a gente parar e refletir um pouquinho mais aprofundado sobre cada item que ela traz aí para nós. Vou deixar linkado aqui no final do nosso vídeo a nossa reflexão de ontem, a qual nós refletimos e meditamos o item 1 e 2 dela, para quem quiser assistir novamente, para quem quiser assistir pela primeira vez. E hoje vamos focar aqui no item 3. Queridos amigos e amigas, para conversar um pouquinho sobre o poder da fé, vamos nos lembrar que a vida é como se fosse, a gente pode usar um símbolo aí, um mar. Um mar que às vezes era um mar agitado. No mar da vida a gente está ali no nosso barquinho, navegando nessas águas que muitas vezes são águas turbulentas, que chegam aí tempestades inesperadas no meio do caminho, que muitas vezes a gente está com o nosso barquinho nessa água navegando e aí quando vê tem uma pedra ali submersa que vai e fere o nosso casco. Ou seja, no mar da vida, nós estamos aí sujeitos aos imprevistos, estamos sujeitos aos infortúnios, aos desafios, aos momentos de tempestades. E o coraçãozinho que tem fé, que trabalha a fé em seu coração, ele mantém-se paciente nestes momentos turbulentos, de águas turbulentas da vida, porque sempre haverá aquele trajeto, aquela etapa na nossa vida em que nós passaremos, que seja por uma prova, por um desafio, vivenciando uma expiação, e nesses momentos a fé, ela é como se fosse o leme do nosso barquinho, é aquilo que vai guiar, que vai nos manter de pé, com um olhar de esperança, com a fortaleza da coragem no nosso coração, para que nesses momentos turbulentos de provas, de desafios, a gente se mantenha firme no nosso caminho, com calma e com paciência. O coraçãozinho que trabalha a fé no seu coração, que vai acendendo ela dia após dia, se mantém sereno no seguinte sentido, frente às dificuldades, que é não tomar atos impulsivos, ou seja, aconteceu ali um infortúnio, um imprevisto, um desafio. Coraçãozinho que trabalha a fé, ele não se desespera muito, ele compreende que tudo tem um porquê, ele trabalha a confiança em Deus, ele se entrega ao Pai, então ele sabe que aquilo tem um porquê daquilo acontecer, então ele se mantém sereno, respira fundo, tenta enxergar a situação com os olhos mais calmos, porque quando a gente está enfrentando uma turbulência, se a gente for querer agir de impulso, agir no momento, no calor do momento, muitas vezes a gente pode tomar uma direção que não é tão saudável assim para nós. Então, convém o quê? Esperar um pouquinho essa turbulência baixar, para aí a gente agir, tomar uma decisão e aí a gente colocar em prática aquilo que a gente veio racionalizando.
A nossa passagem de hoje, ela fala muito da paciência aliada à fé. Que a paciência é o quê? É a gente ter a certeza de que aquele momento é um momento que, por mais que seja um momento difícil, é um momento de aprendizado. É a gente ter a paciência de que a gente não controla tudo, que o Pai nos guia, que o Pai olha para cada filho e que o Pai cuida de cada um de nós no mar da vida. Nós não estamos sozinhos. Deus cuida de nós. Então, ter paciência de que tudo vai se desenrolando da forma que Deus mais deseja, que seja de aprendizado e que seja melhor para nós. Mas muitas vezes a gente quer passar na frente e ir resolvendo. Às vezes a gente não tem a paciência de aguardar, a gente não tem a paciência de esperar, a gente não tem a paciência que confia na vontade de Deus. E aí a gente acaba passando o nosso barquinho no meio dessa turbulência, vai com tudo, toma um caminho que às vezes, como eu disse, não era um caminho mais saudável, acaba tomando uma atitude que às vezes a gente vai se arrepender, acaba às vezes falando ou agindo dentro dessas situações, tomando decisões que não são as mais profícuas para a nossa jornada como espíritos eternos. Então convém a gente sempre confiar em Deus. O coraçãozinho que tem fé, no meio dessas turbulências da vida, ele não pede para Deus cessar a tempestade ou dissipar a tempestade. Ele pede ao Pai força. Força para o barquinho aguentar, para o casco do barquinho aguentar essa maré, toda essa água turbulenta. O coraçãozinho que tem fé, nos momentos difíceis da vida, ele pede para que Deus esteja junto com ele no barquinho, concedendo força, esperança para enfrentar aquilo que o Pai deseja. Então, de frente para os desafios da vida, vamos pedir força, vamos manter a fé na vida futura, na vida eterna, compreendendo e confiando que Deus cuida de cada um de nós. Porque muitas vezes, nos momentos difíceis, o nosso coraçãozinho, às vezes não compreendendo tudo que está acontecendo, se revolta um cadinho com o Pai. Acha que aquilo não é justo, ou que a gente não deveria estar passando por aquilo, ou não entende o porquê que a cada dia é um desafio diferente, que chega aí para testar mesmo a nossa paciência. Mas não vamos nos revoltar. Vamos manter o nosso coraçãozinho voltado a Deus. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre isso e vou trazer novamente isso que nós conversamos ontem na reflexão de ontem. Nem o fardo de Jesus foi aliviado quando ele esteve aqui entre nós. Olha tudo que Jesus passou. Olha tudo que o nosso amado Mestre enfrentou aqui na Terra quando ele esteve aqui entre nós. Jesus, o Espírito puro, um ser angelical que esteve aqui para nos ensinar, ele não teve o seu fardo aliviado pelo Pai. Ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir e exemplificou e ensinou a nós sobre o poder da fé. Então, vejamos nós, que temos ainda dívidas, que temos muito que expiar ainda, nós temos o nosso fardo também. Então, nos momentos difíceis, novamente, no mar difícil, no mar turbulento da vida, vamos pedir para que Deus esteja conosco, para que nos dê força, não para que Ele retire o fardo, porque esse vai ser um fardo que muito tem para nos ensinar. Às vezes é uma tempestade que a gente está enfrentando, mas que é uma tempestade rica de ensinamento para o nosso espírito, que aqui no agora muitas vezes a gente não compreende, mas quando a gente estender o olhar para a vida eterna, vamos compreender que aquela tempestade foi essencial para o aperfeiçoamento do nosso espírito, para o aperfeiçoamento moral que o nosso espírito buscava. Com isso, vamos pedir nos momentos difíceis, vamos pedir nos momentos de mar turbulento da vida, que Deus seja conosco. Vamos pedir que Deus fortaleça a nossa fé, para que a fé seja realmente o nosso leme, que nos guia, porque a fé sendo o nosso guia, a gente mantém a coragem,
a gente mantém a paciência, a gente mantém a calma e a gente compreende e confia, se entrega a Deus, à vontade de Deus. E quando a gente se entrega ao Pai, o nosso coração fica mais sereno, porque a gente tem a certeza de que por mais que tudo externo esteja um pouquinho turbulento, Deus está cuidando de nós. Deus está olhando por nós. Então vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, vamos encerrar a nossa reflexão desta quinta-feira, nos lembrando sempre que a vida é como um mar, que às vezes pode ter as águas calmas, mas às vezes as águas vão ser turbulentas. Então a gente, com o nosso barquinho, vamos manter a fé como nosso guia, rogando sempre para que Deus nos ampare na nossa jornada. Queridos amigos e amigas, tenham um excelente dia. Vamos encerrar com Jesus hoje, nos lembrando aqui sempre do Cristo, porque Cristo, ele é o exemplo vivo para tudo na nossa vida. Todas as dúvidas que a gente recorre aí aos exemplos de Jesus e o nosso espírito se preenche aí de compreensão e de ensino. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Queridos amigos e amigas, muitas vezes a gente enfrenta sim dificuldades e momentos difíceis, mas vamos buscar manter a fé acesa, aquela que mantém a paciência, que não age no impulso, que respira um pouquinho e vai entrar em comunhão com Deus antes de tomar qualquer decisão, que vai orar, que vai conversar com o Pai antes de tomar qualquer decisão, porque aí a gente serena o nosso coraçãozinho e acende a fé, a esperança e a coragem. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente no nosso coração no dia de hoje, nos guiando, nos amparando e nos intuindo. Que assim seja.